Olá pessoal, Marcelo Ortiz por aqui e nesse vídeo nós vamos entender os conceitos de alguns elementos básicos de rede da AWS. Então, nomeadamente, vamos falar sobre VPC, subnets, tanto pública quanto privada, route table, Internet Gateway e Net Gateway. E como sempre, nós vamos primeiro entender na teoria como cada um desses componentes funciona, então as funções de cada um desses componentes, e depois nós vamos ver na prática como tudo isso funciona. E na prática nós vamos fazer de duas formas. A primeira via o console da AWS, então nós vamos acessar a console e configurar, instalar, aprovisionar e configurar cada um desses elementos e ver e testar como isso tudo funciona. E também nós vamos fazer o aprovisionamento e configuração desses elementos via CloudFormation. Então também vamos ver na prática como a solução de Infrastructure as a Code da AWS funciona nesses casos. Então vamos lá? Primeira teoria, vamos entender. E vamos começar pela VPC, ou seja, Virtual Private Cloud. A VPC é o serviço de rede da AWS que permite que você crie uma rede virtual isolada na sua estrutura de AWS. Ou seja, você pode aprovisionar uma seção da nuvem da AWS exclusivamente para o seu ambiente computacional, para suas soluções da AWS. Praticamente é o barramento virtual da sua rede. A VPC sempre está em uma região e abrange todas as zonas de disponibilidade daquela região. Mas espera, você falou também subnet dentro desse conceito de VPC. Então, o que é isso? O que são as subnets? A subnet é uma divisão lógica da sua VPC. É como se fosse uma VLAN da sua rede, um segmento da sua rede. A subnet está sempre associada a uma VPC. Ou melhor, uma VPC é dividida em uma ou mais subnets. E cada subnet, por sua vez, está associada a uma zona de disponibilidade. Então é o elemento de rede da AWS que segmenta a sua rede. Então, dentro da sua VPC, você vai configurar uma série de subnets. Cada subnet pode estar em uma zona de disponibilidade diferente. Como o objetivo da subnet é a segmentação de recursos da sua rede, cada subnet tem a sua própria configuração de IP, de rotas, de ACL, que são as listas de controle de acesso, e ainda dentro da subnet nós temos dois conceitos, o conceito da subnet pública e o conceito da subnet privada. Então, a pública é a subnet que você consegue sair para a internet. Então, os elementos de rede que tiver dentro daquela subnet podem ter um IP público e sair para a internet. Então, a subnet vai ter uma rota até o Internet Gateway e aí vai conseguir se comunicar com a internet. Já uma subnet privada, ela não tem IP público. Então, são para aqueles elementos que você não quer que tenha acesso ao mundo exterior, não quer que tenha acesso à internet. No máximo que você consegue fazer numa subnet privada é configurar uma rota para o Net Gateway, e aí sim você consegue ter um acesso de saída para a internet, mas nunca você vai conseguir ter um acesso de entrada da internet para uma subnet privada. Então nós já entendemos dois dos principais elementos básicos de rede da AWS. Então, nós entendemos o que é uma VPC e também entendemos o que é uma subnet. Agora chegou a hora de entendermos o que é o Internet Gateway, que é o recurso que permite a comunicação da sua VPC com a internet. Basicamente, ele atua como um ponto de entrada e saída para o tráfego da sua rede de VPC com a internet pública. E é uma comunicação bilateral, ou seja, de entrada e saída para a internet. Por exemplo, uma instância EC2 em uma subnet pública com uma rota para o Internet Gateway consegue acessar os serviços da internet e também consegue fazer com que serviços de fora da internet consiga conectar na sua instância dentro da sua subnet pública. E é importante lembrar que o Internet Gateway sempre é associado a uma VPC. Então calma, respira, a gente já entendeu o que é uma VPC. Dentro da VPC nós temos as subnets e nós também temos associado à VPC uma saída para a internet, que é o Internet Gateway. Falta ainda entender dois recursos básicos de rede da AWS, que é o Net Gateway e o Route Table. Então, bora então entender o que é o Net Gateway, que é o Network Address Translation Gateway. É um serviço que permite que instâncias de uma rede privada acessem a internet, ou seja, permite que uma instância, EC2, por exemplo,
sem IP público, usem o endereço de IP público para se comunicar com a internet, sem expor diretamente os endereços IPs privados dessa instância. Mas nesse caso, a comunicação é sempre unidirecional, de dentro para fora. Então, a sua instância EC2 consegue se comunicar para fora, mas não é possível um acesso, por exemplo, da internet para dentro da sua instância EC2. Para não confundir, o Internet Gateway, você consegue entrada e saída para a internet, o Net Gateway, você consegue saída para a internet. E por fim, chegamos no último elemento básico de rede da AWS, que é o Route Table, ou tabela de roteamento, que determina como o tráfego da rede, da sua rede na AWS, é direcionado dentro da VPC. Cada subnet da sua VPC está associada a uma Route Table, ou tabela de roteamento. Então esse é um elemento que tem as configurações de rotas. Então, por exemplo, dentro de uma subnet pública, provavelmente você vai ter uma rota que vai direcionar o seu tráfego da sua instância EC2, por exemplo, para o Internet Gateway, para você conseguir sair para a internet. Dentro de uma subnet privada, provavelmente você vai ter uma rota no seu Route Table que vai configurar o tráfego da sua instância EC2 para um NAT Gateway, para quando você quiser sair para a internet. Uma coisa importante de entender aqui é que o roteamento no Route Table é avaliado em ordem. Então, a primeira rota que corresponde ao seu destino é usada para encaminhar o tráfego. Então, finalizamos as explicações teóricas. Recapitulando, nós vimos VPC, dentro da VPC nós temos as subnets, nas subnets nós temos as rotas de direcionamento do tráfego, que é a Route Table. Na VPC também nós temos uma saída para a internet, que é a Internet Gateway, e nós temos também a possibilidade de ter um NAT Gateway, que é a saída de tráfego para a internet da sua subnet privada. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link para você fazer um download de um material que contém o resumo de cada um desses elementos de rede que eu acabei de explicar. É um material da Ops University, que em breve vai disponibilizar uma série de outros materiais e cursos para a parte Ops do DevOps. Então, fiquem espertos que em breve a Ops University vai ter algumas novidades bem interessantes de assuntos que são muito importantes para os profissionais de Ops. Então vamos para a parte mais legal agora, que é ver como isso funciona na prática. E na prática nós vamos ver de duas formas. Então eu vou te mostrar o desenho de rede que nós vamos construir. Primeiro nós vamos acessar a console da AWS e vamos configurar cada um desses elementos na console da AWS. Vamos testar. Eu vou criar duas instâncias EC2, uma na subnet pública, outra na subnet privada, e vamos ver como tudo isso funciona. A segunda parte da prática é fazer isso tudo, só que através da solução de Infrastructure as a Code da AWS, que é o CloudFormation. Então nós vamos criar um script de configuração e aprisionamento de cada um desses elementos. Vamos criar uma nova stack no CloudFormation e vamos ver como tudo isso funciona. Você vai perceber que é muito mais simples e fácil fazer isso via CloudFormation. Então pega seu café, sua água, seu suco, respira e vamos para a console da AWS. Conecta aí também na sua console da AWS e faz comigo esse exercício. Esse vai ser o material que eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo. Então vai ter o link para você fazer um download desse material. Nesse material nós temos o desenho da rede que nós vamos construir agora, na parte prática desse vídeo, e também tem um resumo das funções, das funcionalidades de cada um dos elementos que eu acabei de explicar para vocês. Então, vale a pena fazer o download lá. Primeiro nós vamos criar a VPC dentro de uma região da AWS. Na VPC, nós vamos criar uma subnet pública, uma subnet privada. Nós vamos criar o nosso Internet Gateway, o Net Gateway, a tabela de roteamento da subnet pública e a tabela de roteamento da subnet privada. Então é esse desenho aqui que nós vamos construir juntos aqui na console da AWS. O que nós vamos criar primeiro? A nossa VPC. Então a nossa VPC vai ter esse endereçamento de IP, 192.168.0.16. Então, vamos lá para a console e nosso primeiro passo então
vai ser criar a nossa VPC. Como é que eu então configuro a minha VPC? Eu venho aqui na nossa barra de busca, digito VPC, seleciono o serviço VPC, que é o serviço que nós queremos criar agora. Toda vez que, quando você faz a sua conta na AWS, ela já cria para todas as regiões uma VPC e as subnets são os default, são as coisas padrão que a AWS cria para você na sua conta. Então, se a gente for ver aqui na nossa VPC, eu estou em North Virginia, então aqui eu já tenho uma VPC que foi a própria AWS que criou quando eu fiz a minha conta da AWS. Se eu for ver aqui, também eu tenho uma VPC que tem uma subnet em cada uma das suas zonas de disponibilidade, que estão linkadas a uma hot table que está ligado ao Internet Gateway. Então, beleza, já tem aqui uma default. Não é isso que nós queremos então criar a nossa VPC. Então vamos a isso. Primeiro, então, aqui dentro da opção Suas VPCs, você clica no botão Create VPC. E aqui é super básico. Então a gente vai dar um nome para a VPC e vamos colocar qual é o endereçamento IP da nossa VPC. Aqui no nome eu vou colocar VPC-lab. O nosso endereçamento IP está lá no material que eu disponibilizei para vocês aqui na descrição do vídeo. Então vai ser 192.168.00/16. Então aqui 192.168.0.0/16. Não tenho interesse nesse momento de usar IPv6. O tenancy também é default. E o keyname, ele pega o nome do que você colocou aqui na sua VPC. É isso aí que a gente tem que fazer. Então, criamos a nossa VPC. É super rápido. A nossa VPC já tem uma route table, default, mas não tem nenhuma subnet, não tem nenhuma conexão com a internet. Então, agora a gente vai para o nosso segundo passo, que é criar subnets. Então, recapitulando aqui, nós vamos ter uma subnet pública e nós vamos ter uma subnet privada. Primeiro, então, vamos configurar a nossa subnet pública. Nossa subnet pública vai ter esse endereçamento de IP, 192.168.1.0/24. Voltando aqui então na nossa aba, nossa guia de VPCs, agora nós vamos criar nossa subnet pública. Então aqui já estão subnets que a própria AWS já criou por default. Na sua conta, a gente vai criar uma nova subnet. Primeira coisa, nós precisamos escolher qual é a VPC que nós queremos criar a nossa subnet. Então vai ser na VPC que a gente acabou de criar, a VPC-lab. Então a gente seleciona a VPC-lab e agora a gente vai fazer as configurações da nossa subnet. Eu vou chamar ela de... então essa, deixa eu recordar, é a subnet pública. Então eu vou chamar ela de subnet-pública. Eu vou colocar na Availability Zone 1A, nesse caso, e o endereço IP dela vai ser esse cara aqui. Então, 192.168.1.0/24. Então, 192.168.1.0/24. Então, nessa rede, eu vou conseguir alocar até 256 IPs. Então, 256 elementos com IP dentro dessa rede. Já vai com uma tag opcional, mas é interessante, eu sempre deixo as tags. Então, com o nome, subnet pública, que foi o nome que nós demos para a nossa primeira subnet. Nós podemos já aproveitar e criar nossa subnet privada. Então, eu vou adicionar aqui uma nova subnet, que é a subnet 2. Nós vamos chamar ela de subnet privada, para seguir aqui, então, a mesma nomenclatura. O nosso endereço IP, recapitulando, vai ser aqui, esse cara aqui, 192.168.2.0/24. Então, 192.168.2.0/24. E vou deixar a tag com o mesmo nome da nossa subnet. E é isso, para criar subnets não tem muito mais segredos.
Então, na própria tela, em uma tela só, eu consigo criar quantas subnets eu achar necessário. Aqui eu vou deixar numa zona de disponibilidade diferente. Então, a subnet pública eu deixei na 1A, eu vou deixar na 1B, a privada. E vou, então, criar as nossas duas subnets. Então, é super rápido, ele já criou aqui a subnet privada, com as informações que a gente acabou de fazer nas configurações, e também a subnet pública. Na subnet pública, nós temos que fazer uma outra ação, que é fazer com que ela tenha os IPs públicos automáticos. Então, você vai selecionar a sua subnet pública, vem em Actions e vai editar as configurações da sua subnet. E você vai habilitar essa opção de assignar automaticamente um IP público para essa subnet. Então, essa é a única configuração a mais que você tem que fazer. Na subnet privada, nós não vamos fazer isso porque a gente não quer que ela tenha IP público. É uma subnet somente para os seus elementos da sua rede privada. Então, nós já criamos a nossa VPC e criamos nossas duas subnets. Vamos ver como é que ficou o desenho para agora. Então, nós temos a nossa VPC, que é essa aqui de baixo, a VPC Lab, que ela tem a subnet pública, a subnet privada. Ambas estão linkadas aqui a Hot Table, a gente já vai corrigir isso. E para agora não temos nenhuma conexão com a internet. Então vamos seguir com as nossas configurações e agora a gente vai criar o nosso Internet Gateway. Para criar a nossa Internet Gateway, ainda dentro na seção de VPC, nós temos a opção aqui de Internet Gateways. Eu já tenho o Internet Gateway que é da VPC Default, de quando eu criei a conta na AWS, e eu vou criar um novo agora para a nossa VPC que a gente acabou de criar. Então, vou apertar aqui no botão Create Internet Gateway. Vou chamar de Internet Gateway-lab e vou dar um Create Internet Gateway. E você vai ver que o Internet Gateway já criou, mas ele está no estado detached, ou seja, ele não está ainda associado a nenhuma VPC, que é o que a gente vai fazer agora. Então, aqui no botão Action, nós vamos atachar esse Internet Gateway a uma VPC. E a VPC que nós queremos é a nossa VPC Lab. Então, eu clico na VPC Lab e dou uma Attach Internet Gateway. E pronto. Nosso Internet Gateway já está anexado com a nossa VPC Lab. Então, a nossa VPC Lab já tem uma saída de internet. Então, até agora, o que nós fizemos? Nós criamos a nossa VPC Lab, nós criamos nossas duas subnets, a subnet pública, a subnet privada, e ambas estão anexadas a essa route table, que é a route table que a AWS criou por default. Também já criamos um Internet Gateway. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar duas novas route tables, uma para subnet pública, outra para subnet privada, e vamos anexar então a subnet pública com a sua nova route table e a subnet privada com a sua nova route table. Para isso, então, dentro ainda da seção de VPC, nós vamos clicar aqui em Route Tables. Você vai ver que tem uma série de Route Tables aqui, padrão, uma que foi criada agora que eu criei a VPC, e a outra Route Table da minha VPC padrão de quando a AWS cria sua conta. Para criar as nossas novas Route Table, então eu vou clicar aqui no botão Create Route Table, vou dar um nome, então eu vou colocar Route Table pública, vou selecionar a VPC, a VPC que nós estamos trabalhando é a VPC-lab, e vou criar a nossa primeira tabela de roteamento. Vou clicar aqui para voltar e vamos ver. Então, a gente já tem aqui o Route Table pública. Vou agora criar a nossa Route Table privada. Então, vou colocar o nome de Route Table privada. Vou selecionar com a VPC Lab e vou clicar aqui no botão Create Route Table. Voltando aqui para nossas tabelas de roteamento, agora nós temos a Route Table pública
e a route table privada. O que nós precisamos fazer agora? Vamos voltar aqui para o desenho da nossa VPC. Nós vamos ver que já estão aqui as nossas duas tabelas de roteamento, mas as nossas subnets ainda não estão anexadas a essas duas novas tabelas de roteamento que nós acabamos de criar. E é isso que nós vamos fazer agora então. Vamos associar a subnet pública com a route table pública e a subnet privada com a route table privada. Para isso, vamos acessar a opção de subnets. Vamos selecionar a primeira subnet privada. Aqui embaixo, nós vamos clicar na opção Route Table e vamos clicar no botão Edit Route Table Association. Associar com a Route Table privada. Então, eu escolho a Route Table privada, atenção, escolha a Route Table correta aí nas suas configurações, dou um Save. Volto para minha subnet pública, seleciono a opção Route Table, clico em Edit Route Table Association e associo com a Route Table, agora sim, pública. E dou um Save. Vamos ver como é que isso ficou? Então eu venho aqui nas minhas VPCs, seleciono a VPC Lab e clico aqui na opção Resource Map. Então já vou ver que a minha subnet pública está associada com a Route Table pública e minha subnet privada está associada à Route Table privada. Eu posso até agora, se eu quiser, remover essa Route Table aqui dessa VPC. E o que eu preciso fazer agora? Então nós já temos a subnet pública associada a uma Route Table pública. O que eu vou fazer agora é criar uma regra de tráfego aqui dentro da nossa Route Table pública de saída para Internet Gateway. Então, a gente vai ter uma conexão nova aqui. Para isso, então, eu venho agora em Route Tables, seleciono Route Table pública, seleciono a opção Rotas e vou, então, vou editar as rotas. Vou adicionar uma nova rota. Eu vou colocar para todo mundo saindo dessa subnet, saindo para o Internet Gateway. Qual é o nosso Internet Gateway? Internet Gateway Lab. E vou dar um Save Changes. Voltando aqui no nosso VPC, vamos ver como é que ficou o mapa. Então agora nós já temos a subnet pública anexada à Route Table pública e a Route Table pública já tem uma rota para o Internet Gateway. Então aqui a gente já está pronto. Se a gente quiser criar uma instância EC2 aqui, essa instância EC2 já vai ter uma rota para a internet. O que nós precisamos fazer agora é criar o NAT Gateway. Esse NAT Gateway vai permitir que a minha rede privada tenha também um acesso para a internet. Então vamos a isso. Para isso eu venho aqui na opção NAT Gateway. Não temos nenhum NAT Gateway criado, vamos criar um novo agora. O nome vai ser NAT Gateway-lab, para seguir os padrões. A subnet, nós temos que criar o NAT Gateway sempre na subnet pública. Ele vai ter uma conectividade pública. Eu preciso que ele faça a alocação de IP, então clico nesse botão. E a tag vai ser o nome que a gente colocou aqui em cima para o nosso NAT Gateway. Feito isso, eu clico no botão Create NAT Gateway. E pronto. Vamos voltar aqui na nossa VPC. Vamos ver aqui o nosso Resource Map. E nós vamos ver que nós já temos um NAT Gateway criado aqui, sem nenhuma conexão com ele, sem nenhuma rota mandando tráfego para o nosso NAT Gateway. E o que nós vamos fazer agora é, dentro da nossa Route Table privada, criar uma rota para o NAT Gateway Lab. Para isso, nós clicamos aqui de novo em Route Table, selecionamos a nossa Route Table privada, vamos na opção Rotas, e aqui nós vamos editar a rota. Vamos adicionar uma nova rota de todo mundo. Qual é o nosso destino? Nosso target é o nosso NAT Gateway. O NAT Gateway que a gente acabou de criar, vamos selecionar ele aqui. E vamos dar um Save
Changes. E agora sim, voltando para a nossa VPC, nós vamos ver que nós configuramos tudo que nós propomos a configurar. Então, subnet pública está taxada a route table pública, que tenha uma rota para Internet Gateway. A nossa subnet privada está taxada a route table privada, que tem uma rota para o NAT Gateway. Então, finalizamos agora, e com isso a gente finaliza as configurações de rede desse laboratório. Agora vamos testar se isso está funcionando. Para testar se isso está funcionando, eu vou criar uma instância aqui dentro da subnet pública, uma instância EC2, e ver se eu consigo, por exemplo, pingar o nosso querido Google, e vou criar uma instância EC2 também na nossa subnet privada. E aí a gente vai entender que a gente não consegue conectar de fora. A gente consegue, por exemplo, conectar da nossa instância EC2 aqui para cá. Mas da internet para a nossa instância dentro da subnet privada, a gente não vai conseguir fazer a conexão. Que é esse o propósito. Uma internet subnet pública eu consigo conexão de fora, consigo me conectar para fora e de fora conectar na minha instância. E na minha subnet privada eu consigo conectar para fora, mas eu não consigo conectar de fora para minha instância EC2 dentro da minha subnet privada. Então vamos testar isso. Para criar nossa instância EC2, então, eu procuro o serviço EC2, clico em EC2 e vamos criar as nossas duas novas instâncias aqui dentro. Então, a primeira instância a gente vai criar na subnet pública e a segunda instância a gente vai criar na subnet privada. Para isso, então, vamos clicar no botão Launch Instances. Vou deixar a instância o mais simples possível, então vou colocar server public, que é para a nossa subnet pública. Vou deixar selecionado uma Amazon Linux, a instância menor que tiver. Então aqui não vou mexer em nada. O keepair, você coloca o keepair aí que você já tem configurado para suas instâncias EC2. E aqui dentro do Network Settings eu vou alterar algumas coisas. Primeiro, a VPC que eu vou escolher é a VPC que nós acabamos de criar, então a VPC Lab. E a subnet, como essa é a instância pública, eu quero então que ela seja criada dentro da minha subnet pública. Ela vai estar habilitando então a associação de IP público. Vou criar um novo grupo de segurança, que esse grupo de segurança também tenha conexões HTTP, porque eu vou instalar um servidor web para a gente testar isso. Então, HTTP de todo mundo e mais um HTTPS de todo mundo para essa minha instância. A parte de configuração de storage eu não vou mexer. E no Advanced Details eu já vou colocar o script aqui para fazer a criação, a instalação da aplicação de um servidor web. Então, eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo esse código, é super simples, vou copiar e colar para cá. Então, na hora que a AWS for instalar a instância, ele já vai fazer um update do sistema operacional e já vai instalar para a gente o HTTPD, que é um servidor web básico para a gente fazer os testes de conexão de fora para dentro. Vou dar um Launch Instance. E a instância vai começar a ser criada aqui para a gente. Enquanto isso, já vamos criar nossa instância para a subnet privada. Então, de novo, eu vou vir aqui em Launch Instance. Vou colocar aqui o nome como Server Private, que é para a nossa subnet privada. Não vou mexer nada aqui no sistema operacional. Instance Type também vou deixar a mais básica possível. Vou selecionar o meu key pair. Aí você seleciona o seu. Network Settings, vamos editar, porque eu quero que ela seja criada na nossa VPC. Só que agora, dentro da nossa subnet privada. Dentro da nossa subnet privada, a gente não tem um assign public de um IP público. Então, isso já vem desabilitado. O que mais que eu quero fazer aqui? Eu vou adicionar uma rota não, uma nova regra no nosso grupo de segurança para eu conseguir testar o ping, então, entre as duas instâncias. Então, ICMP de todo mundo. Então, eu vou conseguir fazer um ping internamente para essa instância. Vou dar um Launch Instance.
E pronto, clicando aqui nas nossas instâncias, a gente vai ver que já vai aparecer a instância que está sendo criada, a nossa instância pública já foi criada, e daqui uns minutinhos nossa instância que está na subnet privada também já vai ser criada. Então, espera uns minutinhos, toma uma água enquanto isso, e já a gente volta. Então, depois de alguns segundos, na verdade, já temos as nossas duas instâncias criadas. A instância pública, ela tem o endereço IP público. A instância privada não tem nenhum endereço público. Então, por exemplo, se a gente quiser conectar nessa instância, a gente seleciona a instância pública, dá um connect, e daqui eu consigo, por exemplo, conectar no sistema operacional da minha instância, porque ela está conectada ao Internet Gateway, que permite a conexão de fora para dentro. Então está aqui a nossa instância. Já a nossa instância que está na subnet privada, se a gente selecionar e tentar conectar, ele nem habilita o botão, porque não dá, é impossível. Essa instância está numa subnet que não tem conexão com o Internet Gateway, tem que ter conexão com o Net Gateway. Net Gateway é só de dentro para fora e não de fora para dentro. Então já a gente vai entender como é que a gente vai conseguir conectar e fazer os testes aqui. Primeiro, vamos voltar aqui em nossas instâncias. Na instância pública, que eu instalei o nosso servidor web, vou copiar aqui o endereço IP. Vamos ver se isso já está funcionando. http, o endereço IP. Pronto, nosso servidor web já está respondendo no endereço público IP desse servidor. Então, ok, nosso servidor está funcionando. Se a gente for ver aqui, ó, a gente consegue dar um ping, por exemplo, para o IP do Google. Está aqui funcionando. E como é que a gente faz, então, para testar a nossa instância que está na subnet privada? Então, vamos lá para a nossa instância privada. Primeiro, ela tem um IP privado. Então, eu vou copiar esse IP e vou ver aqui dentro da minha instância pública se eu consigo, por exemplo, pingar esse IP. Está pingando. Então, ou seja, eu consigo, de dentro da rede da AWS, me conectar na minha instância privada. Para isso, qual é o correto quando você está trabalhando no ambiente de produção? Você vai ter uma VPN, você vai ter um host Bastion que você vai conectar no host Bastion. Nesse host Bastion vai ter o seu cofre de chaves de segurança e dentro desse Bastion você consegue então conectar aqui dentro da sua instância que está na subnet privada. Aqui no nosso lab a gente vai fazer uma gambiarra que é copiar a chave de segurança, o secret key, para dentro da instância pública, que está na subnet pública, nessa instância aqui, e daqui a gente vai fazer um SSH para a nossa máquina, a nossa instância EC2, que está na subnet privada. Então, para isso, você vai então dar um VI, Virginia, vai colocar o nome da sua chave de segurança, que foi a chave que você criou a sua instância EC2, vai copiar então a sua chave de segurança para dentro da sua instância EC2, você dá um copy, dá um paste, clica em ESC, WQ, para você sair e salvar desse arquivo. Pronto, então se você for ver aqui, você já tem a sua chave de segurança dentro da sua instância pública. Você agora precisa mudar o nível de permissão para esse arquivo. E agora você consegue então conectar da sua instância que está na subnet pública para a instância que está na subnet privada. Para isso você vai digitar SSH-i, Virginia, o nome da chave, né, o nome da sua chave, ec2 user, arroba o IP privado da sua máquina na subnet privada, que é esse cara aqui. Então, a gente vem aqui e dá um colar. Pronto. Nessa mensagem você vai dar em yes e você já está conectado à sua máquina na subnet privada. Aqui, por exemplo, como é que a gente testa? A gente consegue, por exemplo, pingar o Google. Como a gente fez a configuração, então, dessa subnet para o Net Gateway, significa que você tem conexão para fora. Então, você vem aqui dar um ping no Google, pronto, você consegue fazer o ping. Mas você não consegue conectar de fora para dentro, o que é
bem interessante. E é isso, a gente testou então. Resumindo tudo que a gente fez, a gente criou a nossa VPC, as nossas duas subnets, os nossos route table, Internet Gateway, Net Gateway e fez as configurações de associação da nossa subnet com a VPC, da nossa subnet com as instâncias EC2, nossa subnet com os route table. Dentro das route table a gente criou então todas as regras de tráfego para o Internet Gateway ou para o Net Gateway. Criamos nossas instâncias EC2 e acabamos de testar que está tudo funcionando. Agora, o que a gente precisa fazer, que é super importante também? Remover tudo isso, né? Para não deixar aqui. Então, para você não ser cobrado, porque quando você cria uma VPC nova, isso que tem custo, não correr o risco de ser cobrado, vamos então limpar o nosso ambiente. Então, primeira coisa, então vou selecionar nossos dois servidores, Instance State, e vou dar um Terminate Instance. Confirmo que eu vou terminar essas duas instâncias. Aguardo uns minutinhos, é super rápido. As duas instâncias, por exemplo, já vão estar terminadas, que é nesse caso. Então, já não temos mais instâncias comendo os nossos créditos, o nosso dinheiro na AWS. Para limpar o ambiente, vamos aqui no nosso Net Gateway, removemos nosso Net Gateway, então seleciono ele, Action, Delete. Confirmo que preciso deletar esse camarada. Pronto, já está deletando, em alguns segundos a gente vai ver que ele já foi removido do nosso ambiente. Então depois que o nosso Internet Gateway foi deletado, eu venho nos nossos IPs, Elastic IPs, vou também dar um release desses IPs, o único IP, né, que nós temos, dar um release dele. Pronto, não tem mais nenhum IP aqui. Vou no Internet Gateway e também removo o meu Internet Gateway. Primeiro eu acho que eu tenho que, primeiro, desanexar da minha VPC, meu Internet Gateway, Detach Internet Gateway. E agora eu preciso remover, deletar o meu Internet Gateway. Digito Delete para confirmar a remoção. E pronto, já não tenho mais o meu Internet Gateway aqui. Na minha VPC, se eu for ver aqui em Resource Map, tem poucas coisas. Só tem meu Route Table, não tem mais nenhuma Internet Connection. Então eu vim aqui na minha VPC, seleciono ela, clico em Action e Delete VPC. Ela já vai deletar tudo que sobrou. Então as nossas rotas privadas, é isso, né? Sobrou nossa rota privada, nossa rota pública, o Security Group. Então tudo isso aqui, ela já vai deletar para a gente automaticamente. Então digito aqui Delete e clico no botão Delete. E com isso, limpamos nosso ambiente. Nós só temos agora a nossa VPC padrão, que a própria AWS criou quando a gente fez a conta. Só a subnet dá um refresh, só a subnet padrão, que também é a que a AWS criou, nossos hot table padrão, que nesse caso é só uma. Enfim, a gente já conseguiu fazer toda a limpeza do nosso ambiente. E com isso a gente terminou então a parte 1 da prática, que é, através da console da AWS, fazer a criação, as configurações de todos esses elementos. Também aproveitamos para fazer a limpeza do nosso ambiente para não ser cobrado. Agora vamos para a parte 2, que é, através do CloudFormation, criar tudo isso que a gente fez via console. Então, antes de criarmos o nosso stack no CloudFormation, vou explicar para vocês aqui o nosso script. Então, eu tenho um script aqui já criado em YAML. Esse script vai fazer a criação e a configuração de tudo isso que a gente fez na console. Então, primeiro, ele vai criar a VPC com o mesmo endereçamento IP que a gente acabou de fazer. Então, a VPC com o endereço IP 192.168.0.0/16. Depois, vai criar as nossas duas subnets. Agora eu vou usar o US-West 1A e o US-West 1C. O mesmo endereço IP, então a internet pública vai ter o endereço IP 192.168.1.0. A rede privada vai ter o endereço 192.168.2.0. Depois eu vou criar o nosso Internet Gateway na VPC, que a gente criou lá em cima. Na VPC que a gente criou aqui em cima. Depois eu vou fazer
a rota pública. Então, eu vou criar a route table pública e vou criar uma rota para o Internet Gateway e vou associar essa route table com a VPC pública. VPC não, a nossa subnet pública, que é isso aqui. Vou criar o NAT Gateway, os IPs, então ele cria todos os IPs da VPC, e vou criar por último um route table privado, que é essa parte do código aqui. Então ele vai estar associado à VPC. Essa rota vai ter uma rota da nossa rede privada, subnet privada, para o NAT Gateway, e depois eu associo então essa rota com a subnet privada. Então, em 89 linhas de código, eu consigo fazer automaticamente, via CloudFormation, tudo isso que a gente fez via console. Muito mais fácil e muito mais simples, na minha opinião. Então, vamos ver como é que isso funciona. Para isso, eu preciso, então, conectar nessa zona aqui, West, na zona US West. Então, vou voltar para a minha console da AWS. Eu estava em North Virginia, agora eu vou para West 1, e vou criar então as nossas VPCs e subnet. Então, se você vai ver aqui, agora eu só tenho a VPC default, não tenho a VPC que a gente vai criar. Essa VPC default foi criada pela própria AWS, nesse endereço IP, enfim. Daqui a pouco a gente vai ver, assim que o CloudFormation executar a sua stack, a gente vai ver que ele vai criar uma VPC nova aqui para a gente. Para isso, então, eu digito aqui Formation, clico em CloudFormation e vou começar então a fazer as configurações de uma nova stack. Para configurar uma nova stack, eu clico no botão Create Stack, vou dizer que meu template já está pronto e vou dizer que eu quero fazer um upload do meu arquivo. Ah, lembrando, esse arquivo com esse código, eu também vou deixar para você conseguir fazer um download aqui na descrição do vídeo. Então, aqui na descrição do vídeo, além do material da aula, também vai ter esse arquivo para você fazer os testes aí na sua casa. Seleciono aqui o Upload a Template File, clico em escolher o arquivo, escolho o meu arquivo, que no meu caso é svpcv3.yaml, dou um abrir, ele vai criar um S3, sempre ele precisa criar um S3 que vai armazenar o seu arquivo dentro desse S3, clico em Next, ele vai pedir um nome, eu vou colocar Basic Network Lab, pode pôr o nome que você quiser, clico em Next, e aqui nós não precisamos mexer em nada. Então, o que nós temos de opções aqui? Caso dê algum erro, ele vai fazer um rollback de tudo, e quando eu for deletar, ele também vai usar a policy de deleção. A gente não precisa mexer em nada disso, nenhuma dessas opções a gente precisa mexer. Aliás, CloudFormation exige uma aula em separado para a gente entender como é que tudo isso funciona. A ideia aqui é mostrar que as facilidades que nós temos na AWS usando esse tipo de solução. Então, ao invés de você utilizar o console e clicar lá em vários botões para fazer a criação de tudo aquilo que a gente fez agora há pouco, você consegue fazer isso via script, muito mais fácil e rápido. Então, uma vez isso configurado, clico aqui em Next. Ele vai dar um review do que ele vai criar. A gente baixa toda a tela e clica em Submit. Feito isso, ele vai começar a criar todos esses elementos do script. Então aqui a gente vai ter que esperar alguns minutinhos. Você consegue ir verificando aqui, dando um update para ver o que ele já criou. Então tem várias coisas que ele está ainda em progress, algumas coisas ele já criou. Então ele já criou nossa subnet privada, já fez o teste, então ele já fez uma série de coisas aqui. Você vai dando refresh até ele finalizar. Quando ele finalizar, ele vai mostrar aqui para você o status de concluído. Agora a gente tem que esperar alguns minutinhos e voltar assim que tudo isso estiver concluído. Então, depois de alguns minutos, você atualizar, você vai ver que ele já completou a task. Então, ele vai estar aqui falando que a sua stack foi criada, está tudo ok. Vamos verificar se está tudo ok mesmo. Vou vir aqui em VPC,
Vou clicar com o botão direito para abrir uma nova guia. Nessa nova guia, vamos ver como é que estão as nossas VPCs. Então, nós temos duas. A que eu criei é essa aqui, com o endereço 92.168. Vim aqui em Resource Map, a gente vai ver que, olha, a subnet pública está anexada a uma route table pública, anexada ao gateway. A subnet privada também está anexada a uma route table privada que possui uma rota de tráfego para o nosso Net Gateway. Muito mais fácil, não é mesmo? Então, somente com aquele script, ele fez tudo o que a gente fez, com aqueles vários cliques e perto daqui, é perto dali, fazendo isso no console. Os dois jeitos são fáceis, né? Então, tanto no console quanto via CloudFormation, é muito fácil a gente comparar, por exemplo, se a gente tem a nossa on-premises, que a gente precisa entrar nos suítes, fazer as configurações de VLAN, depois ir lá nas máquinas virtuais e configurar nas máquinas virtuais. Aquela confusão toda de on-premises aqui é muito, muito, muito mais fácil. E com o CloudFormation fica ainda mais fácil. Vamos limpar o ambiente, vamos deixar o ambiente com essa VPC criada. Então, nós viemos aqui em CloudFormation. É mais fácil ainda para remover. Então, ainda dentro do seu stack, você clica em Delete. Com isso, ele vai fazer a limpeza de tudo que ele criou. Então, vou clicar aqui em Delete, aperta o botão Delete e aguarda até que todas as atividades do Delete se completem. Então, aqui vai mais alguns minutos. Assim que finalizar, ele vai falar que não tem mais stack, então significa que está tudo completo. Então, todos os elementos foram removidos com sucesso. Vamos verificar se foi mesmo? Eu venho aqui na minha VPC, atualizo esse painel e eu vou ver que não tenho mais a VPC que a gente acabou de criar. Só tem a VPC padrão que a AWS criou quando a gente fez a conta. E é isso. Simples, fácil, tranquilo. Espero que você consiga entender esses conceitos, todos desses elementos básicos de rede da AWS. Espero também que você faça os labs, que estejam claro, que as instruções aqui estejam claro para que você consiga exercitar isso tudo na sua casa. E espero que esse vídeo te ajude de alguma maneira. Muito obrigado por assistir e até o próximo.